Paz, boa noite, que o amor, a graça, o favor do Deus Altíssimo alcancem nessa noite a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Deus, ele tem um propósito lindo com a tua vida e você não chegou nesse vídeo por acaso. Eu quero te dizer que Deus tem planos muito maiores do que os teus. Amém? Você recebe essa palavra, você crê? Você tem enfrentado lutas, dificuldades? Parece tão distante os teus sonhos e os teus planos? Calma, porque Deus vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Meu nome é Cássia Almeida, eu quero interceder pela tua vida. Inscreva-se nesse canal, todos os dias eu oro por cada pessoa aqui inscrita e você também tem essa missão, seja meu intercessor, seja minha intercessora, para que a gente cresça juntos. Nós precisamos crescer juntos em conhecimento e em sabedoria. Somente dessa forma nós vamos alcançar mais vidas. Se hoje você recebeu esse vídeo é porque alguém já tem o conhecimento, o entendimento, a sabedoria de Deus e sabe que é através da palavra que nós vamos avançar. E essa pessoa que compartilhou esse vídeo contigo, ela também quer que você avance. Vamos orar apresentando este momento ao Senhor e pedir que Ele venha ministrar nas nossas vidas. Hoje eu quero compartilhar uma palavra muito breve contigo, então fica até o final e no final desse vídeo eu vou estar orando por essa semana, porque eu creio que será uma semana de superação, uma semana onde Deus vai superar, as suas expectativas serão superadas através do favor de Deus sobre a tua vida. Amém? Coloque-se na presença do Senhor. Senhor Deus Pai amado, obrigada, Pai, por cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, Pai. Todo aquele, Deus, que o Senhor tem um propósito, todo aquele que o Senhor chama para este tempo, Senhor, que ele venha ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Eu repreendo nesse momento, no nome de Jesus, todo o atrapalho, todo aquele laço que vem acompanhando essa pessoa há anos, toda a maldição hereditária, tudo que impede ele de romper, tudo aquilo que impede ela de ouvir a tua voz, que quebrem-se essas cadeias que estavam impedindo eles de ouvirem a tua voz. Em nome de Jesus, que eles venham ter entendimento, que venham ter fome e sede da tua palavra. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesta casa, neste lar, nesta família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler contigo a palavra que está lá em Provérbios no capítulo 19, no versículo 21. Marca na tua Bíblia, se você tem um marca-texto ou se você usa a Bíblia digital, marca esse versículo, porque essa palavra precisa ficar gravada nos nossos corações. E vou te dizer porque essa palavra precisa ficar gravada no teu coração. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Simples. Muitos são os nossos planos, os planos do nosso coração, o nosso desejo, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E o que precisa prevalecer é o propósito dele com as nossas vidas. Sabe por que essa palavra precisa estar no nosso coração? Porque no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento da luta, no momento onde se levanta uma oposição contra a tua vida, você precisa se lembrar dessa palavra, que Deus tem um propósito com a sua vida. Você precisa estar firmado na rocha, porque não é qualquer vento que vai vir para te derrubar. Você pode precisar enfrentar muitos desafios amanhã, na segunda-feira, nessa semana. Você pode estar esperando resultados de um contrato, resultado de uma proposta, resultado de uma prova num concurso. Você pode estar esperando uma ligação de alguém que talvez você tenha mandado uma mensagem pedindo perdão e aquela pessoa simplesmente não te respondeu. Mas eu quero te dizer que o que vai prevalecer, meu irmão, é a vontade de Deus. E nós precisamos descansar o nosso coração depois que nós oramos, porque tudo acontece no tempo certo, no tempo de Deus. Talvez, se você ainda não está pronto para receber essa bênção,
Continua buscando em oração, vai alcançando uma maturidade espiritual. Eu creio que grandes recursos financeiros serão liberados. E quando esses recursos financeiros forem liberados, nós precisamos estar capacitados para administrar as bênçãos do Senhor. Porque nada é nosso. Nós somos administradores do reino. Quando Deus ele nos abençoa, é para que a gente venha abençoar a casa de Deus, é para que a gente venha abençoar as pessoas, é para que nós venhamos ser colunas no reino de Deus. Quando Deus ele te coloca num cargo de liderança na empresa onde você trabalha, quando Deus te coloca num cargo para administrar recursos aonde você está, nós precisamos entender que esses lugares é Deus quem nos coloca, porque o propósito é dele. Então não é para nossa honra, não é para o nosso orgulho, para nossa vaidade, a posição que você tenha. Talvez hoje você não esteja numa posição de liderança, mas você, na posição que você está, você deve cumprir a palavra de Deus com o princípio de honra, honrando o seu líder, honrando o seu gerente, honrando a pessoa que é responsável no seu setor, porque toda a honra que você está semeando na vida dessa pessoa, você vai colher. Eu quero te convidar hoje, porque amanhã nós vamos começar uma oração falando sobre José. E José está lá no livro de Gênesis, toda essa história. Eu quero te convidar, já marca na tua Bíblia, se você puder ler. Nós vamos entender um pouquinho, porque José, ele foi traído, ele foi vendido, mas por todo esse tempo ele se manteve fiel ao Senhor. E quando você tem um chamado, quando você tem um propósito, levantam-se contrariedades e pessoas próximas. Não foi a pessoa de longe que fez tudo isso com José, foram os próprios irmãos, porque ele era amado, porque ele era o preferido, porque ele já tinha sonhos, ele teve sonhos e aqueles sonhos eram de Deus para a vida dele. Talvez Deus tenha colocado um projeto lindo no teu coração e você compartilhou com algumas pessoas e essas pessoas não acreditam no teu propósito. Mas Deus colocou esse sonho no teu coração. Então continua buscando, continua clamando. O propósito do meu coração é que a cada dia esse vídeo chegue em uma pessoa diferente. Eu tenho a missão de falar de Jesus para uma pessoa por dia. Esse é o propósito que eu tenho no meu coração. Mas eu sei que Deus ele tem planos infinitos para minha vida, planos muito maiores do que os meus. Eu não posso ter noção, né? A gente não tem como quantificar quais são os planos do Senhor para as nossas vidas. Mas eu tenho essa missão, creio que Deus ele tem um propósito, me ungiu missionária para que eu faça essa missão. E quando eu vejo a história de José, que ele foi preso injustamente, por muitos anos, eu lá na minha cidade, em Uruguaiana, eu tinha um projeto na FASE, né, que é o CASE, Centro de Atendimento Socioeducativo, onde ficam os menores que cometeram algum delito e eles ficam presos lá, atende menores de 13 a 18 anos. Às vezes tinha até meninos de 20, 21 anos, porque ainda estavam no tempo de cumprir a sua pena. E muitos deles contavam ali as suas histórias. Mas eu sei que a palavra foi lançada em cada terça-feira à noite que eu ia lá naquele lugar. E sabe que a gente não pode perder a oportunidade de falar do amor de Cristo, porque aconteceram vezes que eu ia lá e os meninos eles tinham uma audiência na próxima semana e nós orávamos. E quando eu retornava, às vezes eles já haviam tido a liberdade, já estavam em casa, ou quando eu retornava não era o dia da aula deles descer para ouvir a palavra e quando eu voltava eles já tinham cumprido o tempo. Então, aquele era o momento deles ouvirem a palavra. E quando eles saíam de lá, eles tinham a oportunidade de buscar uma igreja. Mas a igreja foi até eles.
Hoje você está em casa. Talvez você tenha essa liberdade física que quando uma pessoa está presa, ela não tem, né? E você tem essa liberdade de simplesmente ligar o celular e ouvir a palavra. Então você é privilegiado, mas você tem o compromisso de compartilhar a palavra, de levar o evangelho, de quando você está na parada do ônibus ou lá no seu setor, falar do amor de Cristo. Não perde essa oportunidade. Eu sempre lembro que às vezes quando eu perguntava, e fulano não veio? Não, já foi para casa. Então, se eu não tivesse falado para ele uma semana antes que Jesus amava ele e que Jesus veio e morreu na cruz pelas nossas vidas, talvez ele não tivesse ouvido aquela palavra de ninguém. Não conheça Jesus de ouvir falar. Ele é o teu melhor amigo. Se você está tendo a oportunidade hoje de ouvir isso, Jesus é o teu melhor amigo. Jesus morreu na cruz pela tua vida. Amém? E Deus tem um propósito lindo com a tua vida, assim como tinha na vida de José. Amanhã eu vou falar mais sobre José, porque é uma trajetória de superação. E talvez você esteja vivendo um tempo onde você precisa receber essa unção de superação, essa força para continuar. Amém? Quero orar por ti, para que tu tenha uma semana de vitórias. Te espero amanhã aqui às 20 horas e no final do vídeo aqui vou estar orando. Vamos declarar o Salmo 23, onde diz: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepararás um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Presta atenção no versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Não temas. Não começa essa semana com medo. Ele está contigo. Amém? Vamos orar por uma semana de rompimento, de vitória e de superação. Você já superou essa situação. Senhor Deus Pai amado, abençoa, Deus, os teus filhos, para que nesta segunda-feira eles venham romper, eles venham avançar, eles venham crescer, Deus. Eu declaro em nome de Jesus, céus abertos sobre a vida de cada um que está aqui. Portas abertas, portas de emprego, contratos assinados, reconciliação entre pai e filho. Em nome de Jesus, reconciliação no casamento, reconciliação entre irmãos, reconciliação em sociedades que estavam por um fio, que seja restaurada essa empresa. Em nome de Jesus, cura na vida financeira, em nome de Jesus. Que você seja livre de toda amarra espiritual que estava prendendo as tuas finanças. Que você venha ter uma superação sobrenatural, em nome de Jesus. Amém! Essa semana é a tua semana. Você vai se alegrar na presença de Cristo. Amém? Um beijo no teu coração. Tenha uma noite abençoada, uma noite de descanso. Um grande abraço para quem é pai. Um feliz Dia dos Pais nesse domingo. E que você comece a semana com o vigor de Cristo. Deus te abençoe.